Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Adriana do Tarô com os Gatos e eu resolvi hoje fazer essa tirada, tá? Um pouquinho diferente, porque geralmente eu faço as tiradas de tarô do mês e coloco uma carta, duas cartas representativas lá no Instagram. Mas como nós vamos ter um eclipse no dia 25, tá? Um eclipse lunar no eixo Libra, tá? E eu não sou astróloga, mas eu sou uma amante da astrologia e eu acredito nas energias as conjunções, a dança dos astros reverbera, essa dança, a maneira que ela reverbera na vida da gente, né, e na energia do planeta é importante, eu acredito nisso, então eu sempre estou aí seguindo os astrólogos e vai encaixando com vamos dizer assim, com o processo, né, das tiragens do tarô. E quando eu faço uma consulta, por exemplo, do tarô junto com a energia da cabala, então tudo vem fazer um processo de comunhão na vida da gente, né? Então eu decidi fazer essa tiragem falando rapidamente sobre as energias do mês de março e sobre a energia desse eclipse, tá, no eixo Libra, que na verdade é um eclipse que ele vem já com uma ligação do eclipse que nós tivemos lunar lá em outubro, 14 de outubro de 2023. Então procurem saber o que aconteceu na vida de vocês, tá? Que aquilo que começou lá, aquilo que a sementinha que foi plantado, as situações que estavam sendo refletidas naquele momento agora vão ser colocadas na mesa, né? Vamos dizer assim, as cartas na mesa, literalmente, como a gente está fazendo aqui. E só para entender um pouquinho, mas como eu falei, vocês procurem os astrólogos, porque eles vão dar uma explicação muito melhor do que a minha, tá? Porque eu sou uma mera fã da astrologia. Mas nós estamos saindo do eixo dos eclipses passados, que eram eixos em Touro e Escorpião, apego e desapego, né? E agora a gente está entrando no eixo Libra-Áries, tá? E esse eixo é muito interessante, por isso também eu quis falar sobre esse eclipse e falar e ver as energias que vão reverberar daqui em diante. Não só porque dia 20 de março nós vamos entrar no ano novo astrológico, que segundo a astrologia é realmente o nosso começo de ano novo, tá? Energético. E porque nós entramos agora em Plutão em Aquário, que tem a ver com o nosso, o todo, né? E com Saturno em Peixes, que como eu falei, vocês procurem lá um outro vídeo que eu falei dos ciclos de Saturno, dos ciclos de Plutão em Aquário, no período, vários períodos da história, tá? Nós estamos entrando num momento muito importante de mudanças estruturais na maneira que nós olhamos o eu e o outro, tá? Como eu comungo com o meu amor próprio, com aquilo que eu vou, o que eu tenho, aquilo que eu tenho é aquilo que eu posso dar para o outro, e isso se transforma numa comunhão fraterna, né? Uma comunidade. Não só, nós não vamos falar só na questão do que está acontecendo aqui, mas no todo, tá? Mais uma vez, isso não tem nada a ver com trazer conflitos, raivas, guerras que estão acontecendo em outros lugares, para que a gente fique tomando partido, mas no sentido da gente procurar algo que eu aprendi em filosofia. A gente sempre vai, a gente sempre procura aquilo que diverge, né? Então a gente cria situações problemáticas
naquilo que já tá na cara, é aquilo que é divergente. Vamos então convergir, né? Vamos trazer para um meio onde todo mundo queira fazer algo melhor para uma situação que não está bem para mim ou para o outro, né? Vamos ser mais fraternos em vez de brigarmos, né? Enquanto a gente perde tempo brigando por uma situação que a gente não consegue consertar por meios de divergências, tá? Ou por meios de ataques verbais, é importante que a gente traga tudo à mesa, né? Tudo ao coração, ao tete a tete, como se fala, né? E esse eixo, tá? Que os eclipses vão começar de Libra com Áries tem muito a ver com isso, porque Áries é o eu, né? Eu faço, eu sou, eu quero. E quando você vai para Libra, o próprio símbolo, né, do signo de Libra é uma balança, é o equilíbrio, né? Então eu não falo mais só como eu, mas eu falo como eu falei, eu só posso dar para o outro aquilo que eu tenho. Então, se eu não crio amor próprio, se eu não crio amor, um equilíbrio emocional, se eu não crio uma vida mais harmoniosa, eu não tenho como passar isso para o outro, porque eu não tenho isso para dar para o outro. Tá? E mais uma vez, como eu sempre coloco aqui, nós não estamos falando de pessoas santas, pessoas sem defeitos, porque nós estamos num planeta vivendo uma experiência como espíritos na matéria, onde nós ainda temos muitas questões para resolver, mas quando nós damos um passo de cada vez, nós conseguimos dar os outros passos, tá? Então eu resolvi fazer essa jogada. Primeiro eu vou falar sobre a energia do mês de março e depois eu entro na energia do mês na energia do eclipse lunar, tá? No eixo, nesse eixo Libra-Áries, né? E na verdade, o eclipse ele ocorre em Libra, tá? Então eu já embaralhei as cartas, tá? Já fiz as perguntas, a pergunta do tema, tá? Então agora nós vamos tirar uma carta falando sobre o mês, a energia do mês de março, uma carta, por favor. Esse aqui é o tarô dos anjos, que eu gosto muito dele, é um tarô muito bonito. Eu acho que ele é bem... Opa, caíram várias cartas, eu vou aceitar só uma ou duas, tá? Então, energia do mês de... Opa, já me veio uma, tá? No oculto, eu sempre gosto de ver uma carta no oculto, que depois eu explico que geralmente é a carta que a gente não está vendo, mas está acontecendo, tá? Então, vamos lá. A energia da carta do mês de março é Arcanjo Ariel, a força. Olha que interessante, lembra que... Nada é por acaso. Eu falei, né? Qual que é a energia que vai? Nós vamos até verificar como é que vai sair a energia do eclipse. Mas o equilíbrio, né? O que é a força no tarô? Né? É o equilíbrio, tá? Eu vou ler aqui para me localizar. Arcanjo Ariel. Depois vocês procurem saber sobre o Arcanjo Ariel, tá? Grande força interior, abandone julgamentos severos, né? Perdão e compaixão. Então, gente, aqui, olha que carta bonita, um tigre, né? Lembrei agora dos meus queridos amigos um abraço bem grande para eles do Rancho dos Gnomos, que fazem um trabalho maravilhoso com os animais. Eles resgatam os animais e agora eles resgataram 2 tigres da Sibéria, tá? Que estavam presos aí de maneira pavorosa, e isso aqui é uma carta muito bonita e eles conseguiram isso agora no mês de março. Mas voltando aqui, a gente pode ver, tá? Que é uma dama, né? Montada num tigre, né? Num felino. Tudo a ver também com o tarô com os gatos e o controle que ela tem, né?
porque a força é justamente a delicadeza do feminino, né, com como que eu posso dizer, essa identidade, né, do que é mais instintivo, né, por isso que ela está acima e o animal em 4 abaixo. Então, assim, nós precisamos ter um equilíbrio. E como nós estamos falando de um mês que começa com as energias de um eclipse, né, que aí dia 25 vai acontecer em Libra, como eu falei, o eu e o outro, como que eu lido com as relações, né, tanto as relações próximas comigo mesmo, próximas a mim, o outro e o geral, tá? Então, grande força interior, abandone julgamentos severos. A gente tem, é o que eu falei, a gente tem visto muito isso, tá? As pessoas estão tomando partidos de situações raivosas, tá? E situações violentas, de um lado, de outro. A gente não precisa dar força às divergências, vamos convergir, né? Isso é o mais difícil e é o mais importante, é aquilo que a gente precisa, tá? Então, aqui, a carta de março, energia de março, a força, tá? No oculto, 5 de água, tá? O que é o oculto? Olha aqui que carta linda, tá? Para vocês verem, tá? O que é o oculto? O oculto é aquilo que está acontecendo por trás dos bastidores, tá? São as energias que nós não conseguimos ver, mas elas estão reverberando, tá? Então, o 5 de águas, qual é essa energia que as pessoas não estão conseguindo ver? As pessoas mais sensíveis, mais sensitivas, né? Elas conseguem ter uma ideia, né? Mas a maioria das pessoas ainda estão muito adormecidas, então elas não conseguem enxergar essa energia que está por trás dos bastidores. Então, o que o 5 de água fala, tá? A água tem a ver com as emoções, né? Muito ligado às emoções, né? Aos sentimentos, tá? As coisas não ocorrem do jeito que você esperava. Não ver o lado positivo de uma situação, né? Uma pessoa que tá desalentada, né? Então, as pessoas estão muito desalentadas. Por quê? Porque elas acham que, aquilo que eu falei, elas acham que tudo tá um caos. Eu mesma, nas minhas orações, às vezes eu falo, poxa, a gente parece que não tá vendo nada acontecer, nada dar certo. Mas, como eu já falei, como Jung já falou, mais ou menos o que Einstein também já falou, no caos existe uma ordem, tá? E como nós estamos num planeta que está passando por um processo de transformação, é preciso que o esgoto saia, né? Que toda essa sujeira venha para fora para que as coisas fiquem com espaço porque é melhor. E infelizmente isso incomoda e é a verdade, tá? Então, aqui, chorando o leite derramado, tá? Então, ou seja, o que está no oculto que a gente está, que está acontecendo com muitas pessoas? O desalento, tá? Muitas pessoas estão sem fé, desacreditadas, tá? E muitas pessoas estão presas a esse desalento, né? O que é chorar o leite derramado, como a gente fala? Olha, depois que aconteceu, não adianta você ficar preso, chorando. Vai, segue em frente e procura fazer o melhor com o que você tem, tá? Então, aqui, essa carta no oculto, tá? Agora a gente vai clarificar, né, essa carta, a força, tá? Eu vou tirar 3 cartas aqui, nós vamos clarificar essas energias do mês de setembro, tá? Como que a gente pode, através dessas energias, desse conselho do tarô, nos prepararmos, estarmos conscientes de como a gente pode trabalhar desafios, nem precisa ser só desafios, mas questões, inclusive, que nos aparecem, né? Eu não gosto de falar a palavra sorte, porque a gente
a gente cria a sorte, ela não vem, ela não cai do céu. Ou seja, então como é que a gente pode vibrar, né? Para que a gente possa trabalhar situações que a gente, ou que já estão boas e a gente quer melhorá-las, né? Ainda mais, ou situações que a gente quer realmente transformar, né? E como eu falei, no dia 20 aí a gente começa energeticamente realmente o ano novo, tá? De 2024. Então, vamos clarificar, ou seja, as energias dentro dessa carta da força, tá? Para o mês de março, tá? Mais 3 cartas, tá? 3 cartas, clarificando essa carta do Arcanjo Ariel, muita carta, quero pelo menos 3 cartas. Então, as energias para março, que nós podemos ter de energia para março, clarificando essa carta da força, né, que simboliza as energias de março. Vamos lá. Opa, caíram 3 certinhos, gente, olha aqui, caíram 3 certinhos, tá? Muito interessante, tá? O 6 de paus, o enforcado, tá? Essa carta eu acho muito interessante no processo que nós estamos passando. E a imperatriz, tá? É uma carta que eu gosto muito também, porque ela vem dizer sabe, trabalhe, faça a sua parte, plante coisas boas, tá? Que a colheita vem, tá? Então vamos lá. A carta de março, né, da energia de março é a força, o equilíbrio. Então aqui, grande força interior, né, ou seja, equilíbrio, tá? Abandone julgamentos severos, perdão e compaixão, ou seja, vamos procurar, né, controlar, né, nossas atitudes mais instintas, nossas raivas, nossos julgamentos, nossos preconceitos, porque todos nós temos isso, gente, eu já falei sobre isso. Quem estuda psicanálise, tá, seja junguiana, freudiana, você se depara com uma realidade de que todos nós temos toque, todos nós temos todos esses conflitos, né, existenciais, recalques, eles existem dentro de nós. Nós somos seres humanos, tá? E é por isso que nós estamos encarnados. A questão é como que isso governa a minha vida, ou como que eu administro isso para que isso não governe a minha vida. Ou seja, as sombras, elas são sombras, elas não têm que ser maior do que você, tá? Então, a carta da força, tá? Que é a carta principal da nossa energia, vem aqui nos dizer, tá? Que aqui eu tô clarificando, ou seja, nós estamos, tá vendo que ela tem... Ah, desculpa, gente, esse é o 6 de espadas, tá? Eu falei 6 de paus, não, esse aqui é o 6 de espadas, desculpa, tá? Você vê aqui que ela tem aqui as espadas na frente dela, ou seja, isso aqui tá muito ligado ao mental, né? Aquilo que a gente fica ruminando, né, na cabeça da gente, tá? Mas ao mesmo tempo, tá? Que ela está com essas espadas na frente dela, tá? E ela não consegue enxergar direito aonde ela está chegando, tá? Ela está segura num barco, deixando águas turbulentas e sendo guiada por alguém que está aqui, que tem um bastão de paus, que paus é o espiritual. Então, você lembra que eu falei o que está no oculto do mês de março? As pessoas estão muito desalentadas. Então, ainda que nós estamos, tá, conturbados nos nossos pensamentos, né? A gente está com muito... não conseguindo encontrar, ver algo melhor, nós precisamos buscar esse guia espiritual, né? Tem uma, para quem é católico, né? No budismo você vai ter
uma outra maneira de falar isso, e por aí em diante vai, os muçulmanos também, mas para quem foi criado no catolicismo, né, a gente tem uma frase: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, me governa, me rege, me ilumina, me mostre caminhos. Então a gente está precisando muito entrar numa energia, lembra que eu falei de Saturno em peixes, tá? Estruturar melhor as nossas questões espirituais, tá? Por quê? Porque Plutão em Aquário, tá? Ele vem pedir que a gente saia daquilo que é meu, né? De conjugar o verbo eu, mas ir para o nosso. Mas um aspecto negativo de Plutão em Aquário é a turminha, são essas turminhas, tá? Eu sempre digo assim, que existe um grupo aí que existe um grupo no planeta que comprou a Procuração de Deus, e existe um outro grupo no planeta que acha que comprou a procuração moral do que é certo, do que é errado, entendeu? Do que é politicamente certo, do que é politicamente errado. Então, nós precisamos buscar uma guiança espiritual, independente de questões religiosas, de templos, mas realmente de dominarmos, tá? Essas questões mais né, de julgamentos, tá? E precisamos aprender um pouco mais a perdoar, tá? Esse perdão, gente, eu sei que falar de perdão é muito fácil quando não é com a gente, mas vamos pelo menos não tentar entrar numa energia de raiva, de ódio, que é o que está mais acontecendo, por favor, né? Nós tivemos 2 guerras mundiais aí, todos nós temos guerras ou familiares, ou guerras com os nossos vizinhos, e por aí vai, no nosso trabalho. Então, a gente está num momento que a gente precisa equilibrar tudo isso, porque as energias vão ficar cada vez mais densas, tá? E a gente já está se sentindo assim, tá? No oculto, o que ele está dizendo aqui? Confie, tá? As pessoas estão desalentadas, porque existe uma força querendo deixar a gente assim. Então, aqui, o que está dizendo, lembra que eu falei? Não ver o lado positivo de uma situação. Vamos começar a ver o lado positivo, né? Em vez de ficar estamos sendo seres divergentes, né? Bem, outra situação, o enforcado. O que o enforcado aqui nessa tirada para a energia de mês de março, no meu entendimento, vem falar? Como nós estamos numa situação em que às vezes nós não conseguimos tomar as atitudes que nós queremos, tá? Nós não conseguimos ainda fazer com que situações relacionadas, tá? Comigo, eu e o outro, e com o todo, possa se transformar. Isso é um momento em que a gente precisa, se a gente está assim, a gente precisa virar de cabeça para baixo. Eu já falei muito sobre essa carta. Às vezes a gente precisa mudar um pouquinho a maneira que a gente vê as coisas para se iluminar. Por isso que é muito importante, tá? No decorrer da vida, a gente fazer algumas mudanças, né? Mudar um pouco a maneira que a gente observa o comportamento dos outros. Isso não é muito parecido com o que eu quero ou o que eu acho, mas fulano é uma boa pessoa, fulano tem um bom coração, né? Porque nós somos seres, somos indivíduos que crescemos e desenvolvemos em culturas diferentes, em lares diferentes, em processos psicológicos, filosóficos, cada um inserido no seu momento, no seu período. Então é muito importante que a gente comece
com essa transformação que o mundo está pedindo, principalmente, como eu já falei, esses 3 anos que vão vir, tá? Que vão culminar em 2027, é preciso que nós comecemos, tá? A olhar as coisas ao nosso redor com mais equilíbrio e mais tranquilidade. É claro que eu não estou dizendo que nós vamos ter que perder, tá? Não deixar que nossos princípios não tenham mais relevância, tá? Isso não é bem por aí. Mas eu compreendo que existem crenças que são muito limitantes, tá? Eu mesmo mudei muitas coisas no decorrer da minha vida, porque muitas coisas eu escutei dos meus avós, eu escutei dos meus pais. Agora, aqueles princípios realmente básicos que fazem com que você viva na sociedade de maneira mais harmoniosa, esses princípios, eles não devem sair da vida da gente. Mas existem situações, né? Eu vou dar um exemplo até bobo, mas, por exemplo, tatuagem, né? Eu fui uma pessoa que eu cresci quando eu era pequena, ouvindo que quem fazia tatuagem era bandido, né? Era marginal. Então, assim, a gente vai, não, peraí, não é bem assim. Vai mudando, você descobre lá, né? Em civilizações antiquíssimas que, inclusive, você tem aí eu esqueci, aquela tribo que faz aquela tatuagem toda no rosto, que é a coisa mais linda, que para eles acho que no Havaí também tem, né? Eu esqueci o nome agora dessa tribo, mas para eles, por exemplo, é um sinal é uma passagem como é que fala, da infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta, né? É algo espiritualmente valioso para eles, tá? Então a gente precisa começar a mudar um pouquinho a maneira que a gente vê as coisas, tá? E mais uma vez, lembrando que tudo aquilo que eu tô falando aqui, eu tô falando pra mim também, principalmente pra mim, né? A boca tá perto da orelha. E aqui a Imperatriz, tá? O que eu entendo aqui a Imperatriz dizendo pra gente com essa energia da força e das outras cartas que saíram aqui. Justamente você vê que aqui a Imperatriz, ela está sentada no trono e ela tem posse, entendeu? Ela sabe das qualidades dela e ela planta essas qualidades, ela é próspera. Então vamos prosperar no que é melhor, vamos prosperar nisso, no equilíbrio. Gente, não tem coisa mais importante, tá? E todos os astrólogos, tá, que têm feito as leituras energéticas desse ano de 2024, como eu te falei, até 2027, vai ser muito importante que nós vamos estar buscando equilíbrio emocional, tá? Não vai ter riqueza maior do que o equilíbrio emocional, do que você estar em paz, do que você, apesar de você estar vendo toda a situação que está acontecendo no mundo, você procurar fazer a sua parte, ajudar o seu próximo e estar equilibrado para poder passar por essas situações de maneira melhor, tá? Eu mesma tenho feito um trabalho, já tem mais ou menos uns 3 anos, de fazer um processo, eu sempre fui uma pessoa bem ansiosa, né? E uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a estudar Cabala é não ficar pensando na falta. E a Imperatriz tem muito a ver com isso. Primeiro, aquilo que você tem, aquilo que você já tem, ele já é importante para você, principalmente materialmente. Eu vejo que muitas pessoas ainda estão pensando em ficarem ricas, fazendo dinheiro. Por isso, tá? Que os eclipses anteriores do ano, principalmente desde que a gente vem lá de 2020, tá? Que é apego, desapego. Depois vocês procurem lá saber sobre esse eixo escorpião, touro. Eu não sei se em 2020 era esse eixo, eu acho que mudou, mas procurem saber lá, tá? Procurem os astrólogos, eles vão poder falar isso melhor. Mas
essa imperatriz, ela vem justamente dizer isso, olha, se você não conseguiu desapegar durante todos aqueles processos do passado, você não vai conseguir entender o que é prosperidade. Então, prosperidade é muito mais do que dinheiro. Aqui, prosperidade é isso aqui, equilíbrio emocional. Tá? É você poder passar por todas as situações que nós estamos vendo de maneira mais equilibrada, tá? Com menos raiva, tá? O índice, né? Parece que a gente não pode falar sobre isso, né? Mas o índice de pessoas que têm atentado contra a vida é muito grande, né? E essas coisas passam pela cabeça da gente. Às vezes a gente se sente tão esgotado. É por isso que quando a gente está aqui, a gente tem que vir para cá. A gente precisa se harmonizar. Porque quanto mais você fica alimentando esses pensamentos negativos, tá? Que são o que está no oculto aqui, entendeu? Ou seja, forças que querem colocar a gente para trás, mas na verdade não existe o cálice, tá vendo? O cálice cheio. Então existe algo por trás que não está no caos. Agora, se você entra no caos, se você vibra o caos, tá? É o que vai acontecer, tá? Antes da gente entrar na energia do eclipse, tá? Deixa eu só ver aqui como é que fala? O conselho dos gatinhos, né? Como é o tarô dos gatos, o que os gatinhos têm para falar pra gente? Como que a gente pode trabalhar essas energias desse ano que começa agora, no dia 20, esse ano novo astrológico, 2024. Como é que a gente pode ter, né? Através desse animal de poder, esse animal tão espiritualizado. Olha, essa aqui pulou primeiro, eu vou colocar ela. E olha que carta maravilhosa, o mago, gente. Tá? No oculto, o diabo, tá? Eu vou explicar essa carta, é muito interessante. Nada sai por acaso. Eu gosto muito do tarô, porque eu adoro os simbolismos e eles são, tá? O que é o mago? Olha que linda essa carta. Olha aqui. Então, o conselho que ele tá dando? O que é o mago, né? Vamos lá fazer uma historinha em cima de quem já viu os filminhos do Harry Potter, né? Já viu Star Wars, né? Que a gente tem lá o Yoda, né? A gente tem o Ben, né? Aquele que foi o instrutor lá do Luke Skywalker, porque isso é muito simbólico. Inclusive, né? O criador de Star Wars, ele estudou muito Joseph Campbell, né? Ele trabalhou junto com Joseph Campbell para que a gente pudesse, através dos mitos, né, trabalhar todos os nossos processos de conhecimento espiritual, psicológico, material, né, que a gente vivencia. Então, o mago vem dizer pra gente que nós temos a capacidade de trabalhar todas as forças, que nós temos ferramentas. Olha, o mago tem tudo. O mago, ele se conecta com o que está acima e ele tem na mesa dele todas as ferramentas possíveis para poder fazer um trabalho que ele quer. Por isso que essa busca espiritual, ela é muito importante. Por isso que a gente não pode achar que a gente está sozinho na jornada nossa. Nós não estamos. Então, cada pessoa aí que tem sua crença, né, que tem, procure essa ligação espiritual com esse mentor, com esse anjo, com essa força que às vezes vem da natureza, às vezes até um animal que voa, um pássaro que voa, um animal que aparece para você, te traz uma sensação de confiança. O importante é a gente buscar energias que nos elevem, lembra? Que nos tirem daqui e nos tragam para cá, tá? Porque o contrário não é luz, tá? Então aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, olha que bacana, aqui tem como se fosse parece um caterpillar, né? Como se fosse uma mariposa, antes da borboleta, o casulo, né?
Então, mostrando que nós podemos fazer transformações. O mago, ele tem essa capacidade, tá? Aqui eu veria como como é que fala? Na árvore da vida, lá você tem Keter, né? E Keter, ele irradia para Hokmah, né? E para Binah. Então é como se o mago ele fosse essa inspiração que vem de Keter, da coroa. Então ele consegue, e depois ele traz isso para como é que fala? Para criar em torno dele as ferramentas necessárias que ele recebe lá do mais alto, né, de Keter, e depois em Binah, né, ele vai e coloca em prática. Então vamos receber a melhor informação possível para que a gente possa pôr em prática, porque nós somos, né? Lembra quando o Harry Potter começou? Ele tinha toda uma... É até bobinho falar em Harry Potter, mas só para vocês entenderem. Quando ele começa a jornada dele, ele precisa não só daqueles amigos, mas ele precisa daquelas pessoas sábias, né? E elas não dão para ele as coisas de bandeja, né? Ele vai formando, né? Ele vai trabalhando as ferramentas dele para que ele chegue no final e ele derrote aquilo que não é bom, tá? Aqui nesse sentido, gente, figurado, tá? Porque, como eu te falei, isso aqui tá no oculto. E o diabo no tarô, em determinadas jogadas, ele pode até ser bom. Mas aqui, o que eu tô querendo, né? Pelo que eu entendi, pelas outras cartas que saíram aqui das energias, não vamos dar asas, como a gente fala, não vamos dar asa à cobra, tá? Porque se a cobra tiver asa, a coisa complica. Vamos equilibrar, olha aqui, né? Olha aqui o anjo montado no tigre, né? Ou seja, nós somos muito mais do que os nossos instintos. Tá? Essas energias que estão aí pairando, elas querem isso, elas querem tirar a gente do sério, elas querem tirar o nosso equilíbrio, elas querem fazer com que a gente brigue, elas querem fazer com que a gente tome atitudes que não fazem nada de bom, tá? Se eu tenho dois vizinhos que estão brigando e eu entro na briga de um ou do outro e causo mais situação, eu não vou resolver, eu vou só botar fogo no parquinho, né? Aquela história. Eu vou ser é como se essa carta aqui é o seguinte, é até interessante, tá vendo o fogo que tá saindo dela? Agora me veio assim, a gente não escuta por acaso. Sabe quando você tá num campo seco, vamos lá, de palha seca e alguém te dá um fósforo na mão? Então, o que o mago está dizendo para a gente aqui no final, para a gente entrar na energia do como é que fala? Do eclipse. Você é que controla, você tem todas as ferramentas na sua mão para fazer a mágica necessária. Nós somos deuses. Lembra? Jesus falou isso, nós somos deuses. Tá? E o que o Buda ensina pra gente também? Quanto mais apego nós temos, mais escravos nós nos tornamos. Então, vamos desapegar um pouco mais, tá? Vamos ser mais equilibrados, tá? Nas nossas vontades. Então, vamos lá. Amei essa carta. Olhem de novo para ela. Ela é uma carta muito poderosa. Eu adoro a carta do mago e ela é sempre linda em todos os tarôs, tá? Eu vou entrar agora na energia como fala? Do eclipse, tá? Então, vamos tirar aqui uma carta.
Essa carta eu gosto muito dela, é a carta, é o tarô dos elementos, é o oráculo dos elementos, tá? Então vamos dizer vamos ver o que esse eclipse, eu vou, essa carta quase caiu, mas eu vou, o que esse eclipse no eixo Libra vem nos trazer, tá? Então o que esse eclipse vem, a energia dele, né? Ou seja, como eu te falei lá, desde o dia 14 de outubro, procura saber quais são as questões de relação na sua vida, tá? E aqui também vai falar sobre a questão que está acontecendo aí, de energias que estão acontecendo aí, né, no planeta, tá? Como eu falei, tem tudo a ver com as relações, né? As nossas relações, o eu com o outro. Então, energia do eclipse do dia 25, uma carta sobre a energia do eclipse do dia 25. Essa carta, mais uma vez, eu vou só embaralhar aqui. Eu vou tirar de novo, porque intuitivamente aqui, eu vou pedir mais uma vez uma carta sobre a energia do... Ah, tá, caíram duas cartas, às vezes a gente tem essas intuições assim. Essa é a carta do oculto, tá? Então, vamos lá. Saíram duas cartas, eu vou me utilizar das duas cartas para essa energia, tá? A primeira carta, Dark Matter, matéria negra, matéria escura, né? Aí tem os físicos aí que sabem melhor disso, tá? Muito interessante. Eu vou ter que ler, tá? Ela tá em inglês. Eu vou ter que ler aqui no oráculo. A segunda carta, o norte. Tá? Interessante porque a outra carta que estava no oculto era a carta do sul. Tá? Então, nós podemos ver alguma situação aí de norte e sul, né? E a carta do oculto, como eu falei, o deserto, tá? Mas eu vou trabalhar com essas duas cartas aqui primeiro. Vamos lá. Mostrando aqui, mistério, Dark Matter, né? Mistério, a carta de número 38. Eu vou dar uma lidinha rápida aqui, tá? Ela tá toda em inglês, não dá para ler tudo aqui, porque para eu traduzir aqui. Mas para vocês terem uma ideia, tá? Eu não quero me... Então aqui, só um momentinho, gente. Oi, gente, desculpa, começou a chover. Eu tive que tirar a roupa lá de fora do varal. Então vamos lá. Matéria escura, né? Mistério. The world still has mystery, né? Ou seja, o mundo continua um mistério. É verdade, né, gente? Porque a gente não sai, parece que a gente não sai dessa roda de samsara de guerras, de brigas, é muito louco tudo isso, né? And this is a fine thing, tá? Isso é uma coisa boa, né? E agora ele vai dar essa explicação. Just because you cannot see it doesn't mean it's not there, tá? Então lembra que eu falei sobre a questão do caos, tá? Que em todo caos tem uma ordem, tá? Então, né, esse eclipse, né, que começa agora nesse eixo,
vem um pouco mostrar essa questão, né? De aqui, ó. You don't have to know the details of everything. Você não precisa saber de todas as coisas, né? De todos os detalhes. Some things are better not revealed at this time. Have faith. Ou seja, muitas coisas que estão aí para acontecer, tá? Dessa situação que a gente está passando no mundo e questões até referentes aos nossos processos, tá? Eles podem não estar tão claros, tá? Porque lembra daquela carta da fé, né? Vamos procurar se ligar a energias que nos mostrem caminhos melhores, porque às vezes a gente acha que está perdido, mas não está. Por quê? Existe um momento, né? Como se diz, existe um momento de plantar, existe um momento de colher, né? Para cada situação existe um momento. Então, esse eclipse, né, ele dá o início, tá? Desse ano, né? E com certeza vai fazer alguma ligação porque eu vou clarificar alguma ligação com essa outra carta aqui, tá? Mas se vocês já olharem aqui, olha como né, aqui as borboletas, né, como se ela estivesse saindo de um portal, né? Ou seja, tudo está seguindo um fluxo, né, que precisa ser seguido. Nós temos livre-arbítrio para fazer escolhas, mas tenha fé. Se você está no caminho certo, se você escolhe ser governado por algo melhor, mesmo que tudo pareça que esteja um caos, você está dentro da ordem, tá? Então tenha fé, tá? Lembra o que está no oculto lá do mês de março, né? Ou seja, a palavra de poder é um mistério, né? Tem coisas, como a gente fala, na espiritualidade, né? A gente aprende, às vezes os mentores falam assim, existem coisas que só cabe a Deus. Então, quando as pessoas vêm falar sobre essas besteiras de tal dia vai acontecer tal coisa, tal dia não sei o que, ninguém sabe, né? Jesus falou, só o Pai sabe. Então, assim, siga a sua vida. Lembra a imperatriz? Continue prosperando no bem, prosperando no amor, prosperando no seu trabalho, criatividade, porque o importante, o que vai acontecer no futuro, a gente vai fazer no presente, tá? Imagine uma força elemental that make it possible. Ou seja, cocrie, né? Imagine uma força, tá? Que se faça possível, tá? Que 85% do universo que você possa ver, tá? Se realize da maneira que você quer, tá? Lembra que eu falei de converger? Se todo mundo começa a criar uma mentalidade de fraternidade, de vez de ficar brigando, né? De ficar nas divergências, em vez de ficar xingando, criando, inclusive, situações perigosas, né? Preconceituosas, que seja, né? Para qualquer ser humano, né? Ou seja, vamos criar, né? Algo melhor. Por isso que se diz que quando você medita, tá? E você irradia luz para onde você quer, você já contribui para isso, tá? Ou seja, vamos criar algo melhor. Então aqui, para não se estender, porque é muita coisinha, tá? Eu quero pegar aqui. Como é que você sabe que alguma coisa pode existir se continua invisível? E aí eu vou entrar na questão dos irmãos estelares, tá, gente? Lembra que eu falei, não existe caos. Nós estamos rodeados,
tá? E nós estamos, aquilo que nós vamos escolher, aquilo que nós vamos fazer com o nosso livre-arbítrio é que vai nos ligar com os nossos irmãos que estão aí trabalhando, tá? Para que esse processo desse ano até 2027 tenha um upgrade melhor pra gente, tá? Desde que a gente comece a tomar atitudes melhores para o mundo, tá? Então, a probabilidade, tá? É que ou seja, eu não posso estar vendo, né, como é que fala? Essas vibrações, tá? Mas ele aqui até mesmo fala assim, se a gente for olhar a matéria, o que é a matéria? A matéria é energia condensada, tá? Aí ele dá umas explicações que ele vai entrar na parte mais física aqui, eu não vou perder, porque eu não sei explicar muito bem, tá? The phenomenon have just forced the whole universe together. It is fantastical seven. Invites idea of to reframe science doesn't. Aí estava justamente falando isso. Né, resumindo, nem tudo aquilo que a gente não vê quer dizer que não exista. É o caso da eletricidade. Eu acendo a luz, eu não vejo a eletricidade, mas na hora que eu ligo a lâmpada, eu sei que ela existe porque, né? Mas eu não vejo a eletricidade passar pelo fio, mas ela existe, tá? Então, ou seja, vamos ter um pouquinho de fé de que nós estamos passando por um processo agora de mudança e que existe uma ordem maior que está por trás disso nos ajudando, porque existe muito, eu escuto muito na internet, gente, essas teorias de conspiração, e elas criam muito medo nas pessoas, de que ET vai invadir a Terra, entendeu? De anticristo. Eu acho até engraçado, como se a gente já não tivesse um monte de gente ruim aí governando e um monte de gente fazendo um monte de coisa. E pessoas que matam crianças, pessoas que invadem a casa dos outros e fazem horrores, guerras e mais guerras, e assim, pessoas que justificam situações, e gente, é para todos os lados, por isso que eu falo, é difícil, se a gente for ficar tomando lado, né, eu sei que às vezes a gente tem situações que a gente, né, mas o que está querendo dizer aqui, nesse processo da energia do eclipse, existe algo por trás desse eclipse que começa desse ano de 2024, que fala das nossas relações, de como eu lido com o outro, essa entrada de Plutão em Aquário, Saturno em Peixe, ou seja, alguma coisa vem trazer essa mudança de... Lembra que eu falei que a gente só vai mudar definitivo, entendeu? Quando a gente entender como é que fala? O nosso papel espiritual. Então, né? Olha aqui, tá? E agora essa carta aqui, o Norte, tá? Que pra mim vem a falar do... Carta 1. Dessa questão de se deixar guiar por algo melhor, né? Então, vamos lá. A gente tá caindo uma chuva tão gostosa, aquela chuvinha bem gostosa, que tava bem quente, né? É bom porque limpa as energias, né? Olha aqui o Norte, expansão, tá? Olha, gente, olha aqui, pra vocês não dizerem que eu tô mentindo quando eu falei de guiar. Acho que dá pra ver, né? Dá pra ver aí? Se não der, eu afasto um pouquinho mais, tá? Be guided, but do your research. É aquela carta que eu mostrei, né? Ou seja, acredite
né? Que existe algo que está te levando para águas mais tranquilas, apesar de toda a confusão que você está vendo. Mas você precisa se conectar, você precisa criar essa conexão. Por isso que o enforcado, ele traz isso. Você precisa se colocar numa posição de ver as coisas de maneira diferente. Você só vai descobrir isso se você fizer a sua parte, que é o mago, né? Lembra a carta do mago? Tá? Focus and honesty is needed to overcome obstacles, tá? Então, vamos transportar esses obstáculos que estão aí, vamos focar, né? Vamos nos permitir, tá? Mais uma vez, por quê? Esse eclipse lunar, tá? A Lua fala muitas questões do passado, as questões que estão muito lá dentro da gente, né? Então, como tá todo mundo meio que achando que as coisas não vão dar certo, lembra? Vamos ter fé, tá? Você conhece o seu verdadeiro norte, ou seja, todos nós temos uma bússola espiritual, um guia espiritual dentro de nós. Gente, nós somos o nosso melhor guru. Existe uma passagem psicografada pelo Chico, que uma pessoa, quando Jesus estava lá pregando, chega para Jesus e fala assim: mestre, como o senhor tem poder, crie para nós um amuleto que seja um amuleto que nos traga sorte, que desvie de nós todo tipo de mal. E ele fala assim: vocês, né, já tem esse amuleto dentro de vocês. E ela, como assim? Fala assim: o coração, tá? Então, né, estamos falando de um eixo que trata do eu e do outro, das nossas relações, tá? Nós talvez temos um monte de propósito na vida, não apenas um, ou seja, nós temos vários, eu gosto de falar missões no sentido de realizações, porque isso é importante. A gente, qualquer coisinha que a gente faz que seja agradável ao nosso coração, é esse amuleto. Isso varre toda a energia que nos deixa lá como aquele 5 de copas, desanimado, desacreditado. Tempo para uma aventura verdadeira, tá? E aqui, ele fala que a palavra de poder, God of the North, né? O Deus da que leva os ventos para o norte, né? Os bons ventos, né? Tem até um ditado irlandês, eu esqueci um pouquinho, que ele fala sobre isso, que bons ventos te... Acho que a gente também tem isso, né? Que bons ventos te leve, né? Ou seja, que bons ventos nos guie, né? E lembra de criar essa conexão. O que está no oculto, no deserto? O que é que a gente não consegue ver sobre a energia desse eclipse, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, só para rapidinho. Eu não quero me estender muito no vídeo, tá? There is a difference between being alone or solitary and being lonely. Tá? Ou seja, você não precisa estar num deserto, tá? Ele fala que existe uma diferença em estar sozinho e se sentir sozinho. Então, a gente às vezes precisa procurar um momento, tá, a sós, um momento de tranquilidade, de sair dessa confusão do mundo. E outro dia eu escutei de uma pessoa, de um espiritualista, que é astrólogo também, e eu concordo com ele. Ele falou assim: olha, para que a gente possa permitir que coisas boas venham, principalmente as coisas que vão reverberar durante esse ano, nos próximos anos, tá? E principalmente essas conexões dos eclipses, porque os eclipses, eles são energias, eles são, segundo alguns astrólogos, eles são como um túnel do tempo. Aquilo que era para acontecer em 3 anos, são energias que eles trazem para acontecer em meses, tá? Eles são portais do tempo. Então,
vamos desconectar um pouquinho das coisas conturbadas, das coisas que ficam do lixo externo, tá? Dessas brigas externas, e vamos entrar um pouquinho, tá? Nesse bom deserto que de às vezes estarmos conosco, com nós mesmos, tá? De maneira mais tranquila, tá? Para poder observar melhor. Às vezes a gente tem que sair da situação para observar melhor, que é aquilo que a carta do enforcado diz. Gente, tá começando uma chuva enorme aqui, eu tenho que ir. Eu queria agradecer vocês. Lembrando que o Tarô com os Gatos é um projeto que eu criei, porque eu resgatei 5 gatos e ainda, na medida do possível, ajudo outros gatos aqui no condomínio. A gente tem outras pessoas que fazem um trabalho como eu faço, tá? E então, cada vez que você marca uma leitura do tarô, eu faço uma leitura de 1h15, 1h20, 1h30. Ainda faço coloco você na energia do ano cabalístico que você está. E sempre lembrando que cada vez que você ajuda aqui, você está fazendo um pouquinho dessa parte, né? Porque tudo aquilo que é trazido pra gente é porque a gente pode fazer, é porque a gente tem capacidade, né, de realizar. E a gente agora está num processo de desapego. Então a gente desapegar, claro, de maneira tranquila, de maneira equilibrada e de maneira muito honesta também, né? Porque a gente precisa ser verdadeiro com os nossos sentimentos, com as nossas vontades, tá? Então eu queria agradecer, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem o mês de março, bom eclipse, e que todos nós possamos interagir de maneira maravilhosa com as oportunidades que nós estamos tendo. E lembrando daquela carta linda, né, que eu mostrei que eu mostrei do mago. Nós somos o mago, e lembrando que nem tudo que a gente não vê, né, é porque não existe, tá? Ou seja, existe um propósito para todas as coisas que estão aí vibrando. Vamos então vibrar em energias melhores, tá? Um bom final de semana para vocês, um beijo enorme, tchau!